Eu queria saber do Pedro, que está na cena política de Belo Horizonte, né, Pedro? Como é que estão aí os preparativos para as eleições municipais esse ano de Belo Horizonte? E como você acha que todo esse cenário vai reverberar nas eleições, né? Esse cenário em que vão caindo cada vez mais as máscaras do bolsonarismo? Ô, Ana, em Belo Horizonte, eu digo que eu acho que é a situação mais crítica do Brasil inteiro. Em Belo Horizonte, a gente tem o deputado federal mais votado da história do Brasil, que eu não vou citar o nome dele aqui. Ele é candidato à prefeitura daqui. Belo Horizonte sempre foi uma cidade muito correta, muito democrática, instituições muito consolidadas. Então, a gente está vendo com desespero, mas com muita coragem para poder combater isso. Porque o Bolsonaro, ele pode ter acabado por conta das eleições. O Bolsonaro está inelegível. Ponto. Bolsonaro não pode concorrer. Antes dessa condenação dele, existia ali uma perspectiva, uma teoria que o Bolsonaro mesmo iria ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Agora que ele está inelegível, ele tem que mandar os subordinados dele candidatos em todas as cidades. No Rio de Janeiro, o bolsonarismo terá candidato, em São Paulo, em Belo Horizonte, em todos os estados e grandes cidades, basicamente. Mas em Belo Horizonte é muito preocupante porque o governador Romeu Zema, aliado do bolsonarismo, extremo aliado, até defendeu o fim da obrigatoriedade da vacinação para as crianças aqui na semana passada, ele está no segundo mandato dele. O que isso significa? Que para 26 está uma porta aberta para um possível prefeito de Belo Horizonte virar governador de Minas. Então a gente tem uma perspectiva sombria que se esse menino, que teve 1,5 milhão de votos, virar prefeito de Belo Horizonte, é um caminho mais que natural que ele tem de ser governador do segundo estado do Brasil. Então, eu vejo Belo Horizonte com muita preocupação e eu vejo que não só a esquerda, mas mesmo o centro e a centro-direita, que não compactua com esses movimentos golpistas, fascistas, tem que se juntar em torno de uma candidatura viável. E a vinda do presidente Lula para Belo Horizonte na semana passada, a gente estava com ele, recebemos o presidente Lula, estivemos com ele, a vinda dele para cá foi com esse objetivo também, que é entender o nosso cenário político para Belo Horizonte para poder tomar a melhor decisão aqui. O presidente Lula também ressaltou, Ana e Felipe, que para além das prefeituras, nós temos que eleger as câmaras municipais, as vereadoras e os vereadores, não só do PT, mas do campo democrático no Brasil inteiro. Porque se na pior das hipóteses a gente perde uma prefeitura para a extrema-direita, a gente tem que ter ali uma base de vereadores fortíssima para não deixar esse cara governar. Não podemos deixar haver retrocessos, que seja em Belo Horizonte ou em qualquer cidade. Então, eu vejo com muita preocupação, porque essa candidatura da extrema-direita em Belo Horizonte conta com o apoio irrestrito do Bolsonaro, do bolsonarismo, de parte dos militares e do governador Romeu Zema. Então, se a gente não ficar muito esperto em Belo Horizonte e o povo eleger um prefeito de extrema-direita, esse menino pode virar governador do segundo estado do Brasil. E aí sim, vira mais preocupante ainda, porque de governo de estado para presidente são 2 passos. Não é muito difícil a gente pensar. Então, claro que isso é muito hipotético, é uma história muito longa ainda, são vários anos, mas se a gente não ficar atento desde agora, o nosso desfecho em 6, 8, 10 anos pode ser catastrófico. Por isso é que eu acho muito importante a gente estar sempre falando e relembrando o Brasil inteiro do que foram os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Porque a nossa geração, que é mais nova, nós não vivemos o período da ditadura militar. Então a gente não entende intrinsecamente, dentro das nossas vísceras, o que é um período de ditadura. Então a gente tem que repetir e repetir para sempre. O Brasil já passou por uma ditadura militar que pessoas foram perseguidas, foram torturadas e foram mortas. Da mesma forma que se o STF e o povo brasileiro não tivesse agido nesse dia 8 de janeiro, o Brasil provavelmente voltaria a ser uma ditadura militar, sendo muito claro. E aí sim, as pessoas iam lembrar do que é um governo de extrema-direita que não respeita direitos humanos e não respeita nada.
Então a gente tem que bater nesse ponto sempre e alertar não só as pessoas de esquerda, mas de centro-direita, que não compactuam com isso, o perigo que é esse novo fascismo no Brasil. Já que você mencionou esse menino, cujo nome eu também não vou mencionar, Pedro, o nosso diretor de redação chama ele pelo apelido. Também não vou chamar pelo apelido, não, mas eu sei que você entrou na justiça não só contra ele, mas contra um senador. Pode explicar como é que foi essa medida judicial que você tomou, Pedro? Claro, sim. Olha, na semana passada, o governador do estado de Minas Gerais, junto do senador da República, que só anda pelo estado com camisa do América, sim, um senador de Minas faz isso, eleito com quase 6 milhões de votos, e o deputado federal, que a gente não vai citar também o nome, juntaram os três patetas em um vídeo só para poder falar a maior asneira que o mundo científico já viu, que era eles defendendo o fim da obrigatoriedade da vacinação das crianças. E o que mais foi perigoso nisso, sabe, Felipe? Que não é só a vacina da Covid. Não é. É toda e qualquer tipo de vacina aplicada nas crianças. E eles deixaram muito claro nesse vídeo que o governador do estado não vai mais, por decreto, obrigar as pessoas a ter as vacinas mais básicas possíveis contra a coqueluche, contra sarampo. Essas vacinas, sabe, que todo brasileiro toma, que fica uma marquinha no braço, né, quando você é criança, todo tipo de vacina. É a BCG, né? A BCG, todo tipo de vacina que ao longo dos últimos governos, das últimas décadas, foi ali sendo consistentemente aplicada na população inteira, garantindo que as nossas crianças tivessem uma vida saudável, que não tivessem mais a paralisia infantil, que tem sequelas para a vida inteira. E esses três representantes do nosso estado tiveram a audácia de desincentivar essa vacinação. Desincentivar, falando que as pessoas não precisam mais vacinar, que não é algo necessário, que fica a cargo de cada uma. Mas veja bem, gente, não é assim que se governa. Por isso que é muito preocupante, porque esses três que vivem só de rede social, vivem só de lacrar na internet, subir em tribuna com peruca, quando esses caras têm a caneta na mão, quando esses caras ganham o poder público, a máquina pública, que o real estrago é feito. Então, na semana passada, visto essa fala deles, não só asquerosa, absurda, mas também ilegal, porque o nosso ECA, né, que é a legislação da criança e do adolescente, que é uma lei, um estatuto federal, é muito claro. As crianças são obrigadas a serem vacinadas na vacinação básica. Obrigadas. Tanto que pais, parentes podem ser penalizados caso as crianças não sigam ali o rito vacinal, que isso é no mundo inteiro. Então, eu entrei com um processo no Ministério Público de Minas Gerais para poder investigar a fala desses três, puni-los por essa fala, porque isso vai literalmente contra um estatuto federal, e também para poder reverter esse decreto do governador Romeu Zema. Porque nesse decreto do governador, ilegal, mas mesmo assim um decreto, agora, em todas as escolas estaduais de Minas Gerais, as crianças podem fazer matrícula sem estar com nenhuma vacina. Isso aí não é só ruim para as crianças, para a família dela, mas também para as outras crianças que estão ali dividindo a sala de aula. Não é apenas um problema pessoal da criança, não é apenas um problema da família, mas um problema dos colegas também. É um problema que, se uma pessoa não está vacinada, prejudica ali várias outras. Então, entrei com um processo, sim. O processo já foi aceito pelo Procurador-Geral do Estado e esse processo está caminhando. A gente está recebendo várias notícias, atualizações desse processo. Acredito eu que nessa semana ou na outra, que já é pós-carnaval, a gente vai ter uma decisão, de fato, por parte do Ministério Público, se a nossa denúncia foi aceita. Porque se ela foi, de fato, aceita, eles serão investigados ali com toda a estrutura do Ministério Público para poder investigar e punir. E isso que é a parte importante. Essa nossa ação é para poder mostrar para essas pessoas que no Brasil, principalmente quando você é representante de um povo, aquilo que você fala tem que tomar muito cuidado, porque a sua fala impacta
não é só a sua vida, a vida da sua família, impacta milhões de pessoas. Não é qualquer um, não é simplesmente um vereador que fez uma fala dessa, é um governador, um senador e o deputado mais votado do Brasil. Então, tem que ser punido, sim, de acordo com a lei. E, se Deus quiser, eles vão ser julgados e vão ser punidos, porque isso aí não pode passar em branco. O teu raciocínio é corretíssimo, Pedro, porque essas coisas escabrosas, essas ilegalidades, elas têm que acabar na fonte. Se quando o Bolsonaro, por exemplo, começou a falar suas barbaridades naquele programa de TV da Rede TV, que ele ia sempre convidado às segundas-feiras, se ali ele fosse processado, talvez não estivesse na presidência ontem, né, no último mandato, talvez não tivesse chegado à presidência. Se o Bolsonaro fosse interrompido, aí sim valeria uma prisão em flagrante. No dia do impeachment da tua tia, da presidenta Dilma Rousseff, quando ele chegou e cometeu a barbaridade, o ato criminoso de enaltecer o torturador Ustra, ali ele cometeu em flagrante o crime de apologia à tortura. Ali ele poderia sair preso no Camburão direto em flagrante delito e ser condenado, processado e tornado inelegível. Então, o que você está fazendo, e outras pessoas estão fazendo, é fundamental, porque o mal tem que ser morto na raiz, tem que ser combatido na raiz. E esse menino, que não é um menino, já é um homem, não dá para dizer que é um menino, ele comete barbaridade de uma criança mimada que ele é, mas ele não é, ele é um homem e vai responder pelos seus atos, juridicamente, politicamente e pessoalmente. Tem que responder por tudo isso, e eu te dou os parabéns por enfrentar judicialmente este moleque, mas que tem que ser tratado como um homem, como responsabilidade jurídica, civil e penal, principalmente, como homem. Não é porque tem 20 e poucos anos que não deve ser tratado como homem. Está aí o teu exemplo, que é um jovem e que está lutando pela democracia. É isso. Mas eu concordo 100% com você, porque se o mal do Bolsonaro tivesse sido já punido e julgado desde o impeachment da Dilma, do golpe contra ela, quando ele proferiu o elogio ao coronel brilhante Ustra, que aí é um crime em flagrante, apologia à ditadura militar, o nosso problema e toda essa destruição que a gente passou nos últimos 4 anos já teria sido resolvida. Então, veja como que quando a gente não deixa os ovos da serpente eclodirem, a gente ajuda o nosso país para os anos futuros. E essa mesma analogia, Felipe, eu uso para Belo Horizonte. Se a gente não barrar agora esse menino, né, que tem todo esse poder já, sendo apenas um deputado, se a gente não barra ele agora para ganhar a prefeitura de Belo Horizonte, a gente evita um problema muito grande em 26 e em 2030. E aí é algo que eu espero que isso aí não só junte a esquerda, não só o centro, mas todos do campo democrático, não só de Belo Horizonte, mas eu espero também que do Brasil